E está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar mais das eleições nos Estados Unidos. Eu estou com Alcides Peron, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da FECAP. Alcides Peron, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, boa noite a todos os telespectadores. Bom, nós estamos naquela expectativa de apuração dos votos, é muito diferente do Brasil, que pode levar vários dias, inclusive naqueles estados pêndulos. A Pensilvânia foi dos que mais demoraram nas últimas eleições, né? Exatamente. Cada estado ele vai ter uma mecânica, né, específica de contagem de votos. E a Pensilvânia tem um modo particular também. Eles tendem a contar os votos que eles recebem, né, os votos por correio, vão contar depois. Então isso leva um tempo até que todo o cômputo seja realizado. Então, nas últimas eleições, né, eles acabaram atrasando um pouco na divulgação e outros estados pêndulo também podem ter esse atraso, principalmente aqueles que vão fechar mais tarde ainda suas urnas, né? E tudo isso pode nos levar aí a uma expectativa de espera maior, mas não é nada garantido. Algumas eleições que também foram muito acirradas, elas tiveram decisões que aconteceram na madrugada. Então, talvez tenhamos uma expectativa de alguma resposta muito em breve. Continuar acompanhando. E um fato curioso nessas eleições foi esse empate técnico quase o tempo todo entre Trump e Kamala Harris, e desde ontem, oscilando inclusive. Ontem teve um momento que estava com Kamala, voltou para Trump, e agora no final da tarde se falava mais da probabilidade dela ganhar, mas uma diferença mínima, é coisa de 1 ponto. Sim, é muito pequena e, olha, é relativamente inédito esse tamanho acirramento da competição. A gente tem poucas informações sobre possibilidades, né, de vitória, por exemplo, nos estados pêndulo. Algumas eleições atrás, até tínhamos algumas informações sobre possibilidades em Arizona e em outros casos, que já davam um certo indicativo a essa altura do campeonato, né, de como seria a vitória, né? Seria, por exemplo, do caso do Joe Biden, pensando nas últimas eleições. Mas nesse momento a gente está falando de décimos, a gente está falando de número muito reduzido. E as pesquisas que são feitas, né, algumas boca de urna, outras que foram feitas antecipadamente, elas não conseguem dar a dimensão do tamanho dessa competição. O único dado que talvez nós tenhamos, que nos indique inclusive esse pêndulo em favor da Kamala Harris, é o número de eleitoras feminino, né, do sexo feminino, que foi muito maior nos últimos anos do que nos últimos anos. Então esse dado nós temos. Mais da metade das votantes são mulheres. E isso pode direcionar e pode indicar voto a Kamala Harris. E aí entra uma questão que nos Estados Unidos tem muito peso nas eleições, e aqui no Brasil os políticos evitam falar, que é a questão do aborto. Né? Com Trump, com a mudança que ele fez na justiça, se suspendeu esse direito que era considerado como constitucional pela liberdade individual das mulheres, e Kamala Harris defende que se volte a ter esse direito. Não é? Então é uma situação que pesa muito na decisão do eleitorado, especialmente feminino. Exatamente, principalmente nesse atual contexto. O que a The Economist publicou recentemente, mesmo sendo uma revista que endossou a campanha da Kamala Harris, foi que houve uma trumpinização de várias pautas. Então, quando se trata de economia, quando se trata mesmo de imigração, que é um assunto bastante controverso nos Estados Unidos, Kamala e Trump tendem a se alinhavar em argumentos similares. No entanto, a questão do aborto foi um elemento diferencial e que fez com que a campanha da Kamala conseguisse mobilizar um sem número de mulheres votantes. Então, talvez essa tenha sido o fiel da balança nesse momento. É necessário avaliar alguns outros pontos, porque todas essas questões também têm outras clivagens importantes, né? Tem uma questão da economia, tem a questão também o internacional, e a Kamala Harris e o Trump, eles sempre tenderam a dialogar, né, em certos temas e se aproximar em certas questões. Agora, nesse caso em específico, houve essa diferenciação e isso foi alvo, inclusive, de mobilização de diversos artistas que estiveram ao lado da Kamala Harris nessa campanha, né? Conversávamos há pouco sobre esse sem número de artistas que começou a participar. Agora, nas redes sociais, eles ficaram Exato. Trabalhando o dia inteiro, postando, e artistas que têm aí milhões de seguidores, que se forem influenciados, faz diferença para a Kamala Harris. Exatamente, principalmente também para o público mais jovem, que está sendo incitado a ir votar. Geralmente é um público que se mantém na retaguarda, não vai tanto votar, mas com a participação ativa dessas celebridades, eles têm se mobilizado mais. Então o número de eleitores entre 19 e 30 anos tem crescido nessas últimas eleições. Então esse também é um dado que pode dar um indicativo de um apoio, por exemplo, a Kamala Harris, que é mais preterida, desse público.
Agora, tem uma outra questão que também pode acabar pesando em decisão de voto, que é fake news, né? Que circularam muitas e nos Estados Unidos eles colocam a liberdade de expressão acima das restrições a mentiras que são comprovadas, não é? Até se discute isso, mas inclusive em programas, em podcasts, se pode falar mentiras e se falava que ela tinha financiamento de Cuba, uma série de coisas. Trump tentou colocar essa situação, inclusive no debate, quando falava que os imigrantes comiam gatos e cachorros, né? Isso. E esse tipo de movimentação ela já era inclusive esperada. Então, quando nós fomos surpreendidos nas eleições de 2020 com essa enxurrada, e de 16 também, né, com a enxurrada de fake news, já se esperava que houvesse uma ampla mobilização, principalmente da campanha do Trump, relacionada a notícias falsas, visando atacar a índole da candidata, né, da adversária, visando atacar outras questões relativas ao próprio Joe Biden, que acabou saindo da campanha. Então, já era esperado e já havia até uma movimentação de reação da própria Kamala em relação a isso. Então a gente nota que ela começou a aparecer mais, ela começou a divulgar mais e reagir quase que em tempo real a esses tipos de afirmativas, principalmente afirmativas que atacavam a própria estrutura familiar dela, né? Então Trump fez várias vezes menções ao fato dela não ter filhos, ela ter uma família que não seria o símbolo do que seria. A risada dela incomoda ele. Exato, a risada, outros ataques relacionados à raça, né, da Kamala Harris. Ele afirmava que ela não era negra, mas descendente de indianos, e isso faria com que ela não tivesse um apelo do eleitorado nos Estados Unidos, o que é uma clivagem muito importante. Enfim, todas essas informações foram parte desse pacote de tumultos que já se esperava, mas me parece que houve reações mais rápidas também do grupo democrata, né? Agora, hoje houve alertas quanto a possíveis interferências nesse sentido por parte da Rússia e do Irã. Aí seriam com interesses próprios, não que seja aliado total, mas para evitar dor de cabeça no futuro. Agora, essa história de interferência da Rússia já vem desde a disputa com Hillary Clinton. Exatamente. Desde 2016 havia essa sinalização, inclusive houve um processo, houve uma série de investigações conduzidas e que acabavam comprovando, né, essa interferência, essa presença da Rússia no que seria, enfim, entendido como uma espécie de guerra híbrida contra os Estados Unidos. Agora, o que acabou de acontecer hoje, né, foi essa informação de que haveriam bombas em certos pleitos eleitorais, em certos ambientes eleitorais. Como uma consequência, isso teria o objetivo de desestimular o eleitor a ir votar, onde não é obrigatório. E como uma consequência, isso poderia trazer uma maior, enfim, uma votação mais expressiva para Trump. E para os russos não é segredo nenhum, o próprio Putin já não escondeu isso, né, que ele tem uma preferência pelo Trump. O Trump ele afirma e afirmou por diversas vezes, e os seus gerentes de campanha, principalmente aqueles que são ligados ao internacional, já afirmaram a possibilidade do Trump retroceder com apoio militar, por exemplo, à Ucrânia e à OTAN, inclusive cobrando a conta da OTAN de tantos anos que os Estados Unidos teriam dado dinheiro a eles. E é uma posição que chama a atenção pelos Estados Unidos pela Guerra Fria que houve entre os dois países durante muito tempo, e são duas potências militares que disputariam mesmo a supremacia. Hoje tem a divergência entre Estados Unidos e China por conta do comércio, principalmente, sim, mas essa proximidade entre Trump e Putin chama atenção. Exatamente. Os Estados Unidos, desde algum tempo, principalmente durante o governo Trump, eles assumiram uma estratégia do que a gente chamaria de um offshore balance, né? De se retirar um pouco da sua presença militar excessiva em vários outros lugares e interferir de uma maneira mais reduzida. A ideia do Trump desde o início da campanha pelo menos, e isso ele está respondendo aos eleitores dele, pois mais de 60%, de acordo com uma pesquisa feita pelo Pew Research Center, mais de 60% dos eleitores republicanos desaprovam, né, a continuidade do fornecimento de armamento para a Ucrânia. Desaprovam a transferência de dinheiro também para a Ucrânia e para a OTAN, levando a guerra adiante. E para o Trump isso é uma forma de se comunicar com o seu eleitorado, afirmar que ele vai retroceder nesse conflito e, em uma certa maneira, ele vai pesar a balança no que a gente chama do dilema entre armas ou manteiga, guns or butter. Então, em favor da manteiga, em favor da geração de emprego, de renda. Então, isso tudo tem um apelo junto aos seus eleitores.
Agora, e o fato de o presidente Lula ter declarado que a preferência dele também seria por Kamala Harris, isso pode trazer problemas? Os interesses comerciais entre os dois países são maiores? A Trump já lidou com o Brasil num momento que era Bolsonaro, né? Inclusive os bolsonaristas estão torcendo por ele e se manifestando também pelas redes sociais, mas a posição de um presidente, isso pode atrapalhar? Olha, tradicionalmente a nossa política externa ela é marcada por um pragmatismo. Então, historicamente, a gente nunca assume lados de uma maneira automática. Houve alguns períodos históricos em que os nossos governos assumiram o que a gente chama de um alinhamento automático, no caso dos Estados Unidos. E o governo Bolsonaro foi um desses casos. Agora, o grande problema de você demonstrar sua preferência a priori é que você não sabe quem vai ganhar, principalmente numa eleição como essa. E isso não que geraria um grande dilema a posteriori, mas geraria alguns constrangimentos. Traria mais trabalho para a diplomacia, para ter que reconstruir ou pelo menos construir outros laços. De fato, durante o governo Trump, a ligação foi direta com o governo Bolsonaro. E agora isso poderia atravancar um pouco mais a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, caso Trump venha a vencer. Principalmente por conta de pautas bastante complexas, como meio ambiente, comércio. Agora, muitos analistas veem na possibilidade de vitória de Trump uma ameaça à democracia e uma possível influência em outros países, que ele tenderia a apoiar governos de direita, de extrema direita em todo o mundo. Ele pode ter essa influência? Sim, sim. As ligações, e toda vez que a gente trabalha com o tema de ultradireita e extrema-direita, eles não são fenômenos puramente orgânicos, isso é, eles não surgem de uma maneira autônoma nos países, mas sim são uma rede transnacional, com grande influência. O retorno do Trump pode inspirar essas redes aqui e, de uma certa maneira, pode trazer maior, influência através de proximidade, através de visibilidade. Então, há algum tempo atrás, enquanto Trump era presidente ou tinha acabado de deixar a Casa Branca, era costumeiro ver figuras que se alinhavam à extrema-direita, fazendo visitas, aparecendo e demonstrando o que poderia ser uma legitimidade junto, inclusive, ao eleitorado brasileiro. E apoio de Elon Musk através do Twitter. Exatamente. E agora X, não mais Twitter. Exatamente, isso pode ainda intensificar mais os problemas entre o Brasil e essa questão da administração das redes digitais, né? Isso é um grande dilema, a gente vem tentando administrar, mas o grande dilema é que com a vitória do Trump, uma possível vitória do Trump, inclusive se cogita uma participação maior do Elon Musk junto ao governo. Então não estaremos mais falando apenas de um bilionário, mas de um bilionário com ligações mais profundas com o governo norte-americano. Isso, nós ouvimos o Alcides Peron, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da FECAP. Alcides, muito obrigada. Agora vamos aguardar essa apuração e tomara que seja rápida. Que já houve momentos em que isso ocorreu, não é? Exatamente. Eu agradeço a oportunidade e vamos torcer aí, né, para que o desfecho seja sem nenhum tipo de problema. É isso, obrigada. Com vocês.